Que a graça e a paz de nosso amado Jesus seja com todos vocês. Hoje nós estaremos compartilhando a palavra do Senhor, baseado no texto que se encontra em Mateus, no capítulo 7, versículo 24 ao 27. Você já pode pegar aí a Bíblia e abrir em Mateus 7, do 24 ao 27. Nós estaremos falando sobre o tema Minha família edificada na rocha vence a tempestade. O texto de Mateus 7 nos traz o seguinte: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Oremos ao Senhor. Pai amado, nós agradecemos a Ti pelas Escrituras Sagradas, agradecemos a Ti pela Tua palavra, e nós rogamos que o Teu Espírito Santo conduza essa palavra como espada afiada de 2 gumes aos nossos corações, a cada coração que nos acompanha nesse momento. Faz assim, Senhor, porque esta é a espada do Espírito, palavra do Senhor. Minha família edificada na rocha vence a tempestade. As tempestades acontecem. Há tempestades que a gente fica admirado e pensando: de onde veio isso? De onde veio esse problema? Por que aconteceu isso? Agora, há tempestades que a gente mesmo causa. E a gente tem que procurar a solução. E eu quero afirmar hoje aqui: a solução está em Cristo Jesus, a rocha da nossa salvação. Então eu quero, nessa oportunidade, estar fazendo uma jornada na qual nós vamos apreciar certas situações que aconteceram na vida de servos de Deus, que passaram por tempestades. Eu quero iniciar falando, né, da família. A família, ela foi instituída por Deus. Deus criou o homem, Adão. De Adão, ele fez a mulher para estar ali lado a lado com ele. E o interessante é que no jardim do Éden, o Senhor criou aquela natureza maravilhosa, criou os animais e criou o homem do pó da terra. E Deus, para lhe trazer uma companheira, a mulher amada, faz com que Adão caia num profundo sono. É o sono da paixão. O Senhor abre o lado de Adão, tira uma costela, daquela costela ele forma a mulher e a traz a Adão. Acorda, Adão. Olha o que eu trouxe para você. Eu poderia ter dito o Senhor. E Adão olha, ele se apaixona por Eva, recebe Eva
por sua esposa. Ali foi o primeiro casamento. O templo foi o Jardim do Éden. Os convidados, digamos assim, eram os animais. E ali o Senhor abriu um caminho para o acesso ao coração de Adão. Foi tirada uma costela, abriu-se o acesso para que Eva, que foi formada daquela costela, atingisse o coração de Adão, ele a amasse e eles vivessem em amor ali, o Senhor constituindo a família. Minha família edificada na rocha vence a tempestade. Então, ali Deus começa a executar o seu plano através da família. E nós vamos ver famílias na Bíblia que passaram por situações que não foram fáceis. Eu vou falar aqui de Abraão. Abraão, o pai da fé, aquele homem que a sua ligação com Deus era tal que ele creu que Deus era poderoso a ponto de ressuscitar o seu filho Isaque, o qual, de fato, Adão iria entregar como sacrifício ao Senhor. Mas o Senhor, vendo a obediência daquele seu servo, mandou que ele parasse. Deus providenciou o cordeiro como um símbolo do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus. Agora, Abraão era um homem de muita fé. Mas mesmo na vida desse homem de muita fé, chegou a tempestade. Você pode estar aí pensando assim, Senhor, mas eu tenho procurado te servir, por que eu estou passando por essa tempestade? As tempestades vêm. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, diz o Senhor Jesus. Mas vamos observar uma coisa. Você pode acompanhar aí na Bíblia, lá em Gênesis 12, a partir do versículo 11. Olha a tempestade que veio sobre a família de Abraão. Está lá em Gênesis 12, a partir do versículo 11. E aconteceu que, chegando ele, Abraão, para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher, ora, bem sei que és mulher formosa à vista, e será que quando os egípcios te virem, dirão, esta é a sua mulher, e matar-me-ão a mim e a ti te guardarão em vida. Dize, peço-te que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. E aconteceu que, entrando Abraão no Egito, viram-na os egípcios, a mulher, que era muito formosa. E viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-na diante de Faraó. E foi a mulher tomada para a casa de Faraó, e fez bem a Abraão por amor dela. E ele teve ovelhas e vacas e jumentos e servos e servas e jumentas e camelos. Feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas e a sua casa por causa de Sarai, mulher de Abraão. Então chamou Faraó a Abraão e disse, que é isto que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Por que disseste, é minha irmã, de maneira que a houvera tomado por minha mulher? Agora, pois eis aqui a tua mulher, toma e vai-te. Olha só que situação. Abraão, o pai da fé, o homem da fé, amigo de Deus, ele, quando chegou no Egito, ficou com medo de que os egípcios o matassem para ficarem com a sua mulher, Sara, que ainda se chamava Sarai. E aí, a Sarai foi tomada pelo rei do Egito. Ele expôs
a própria esposa a essa situação com medo de morrer. Gente, há tempestades que a gente mesmo causa. Imagine o coração daquela mulher, de Sarai. Só mesmo através do perdão que se restaura uma comunhão, uma relação. Isso foi uma tempestade na vida de um homem de Deus, um homem de fé, que, nesse caso, ele acabou não crendo que o Senhor poderia livrá-lo e que ele deveria manter ali. Não, peraí, eu não vou submeter a minha esposa a uma situação dessa. Ainda bem que Sara não guardou isso ali no coração. Ainda bem que Sara, ela liberou perdão, ainda que fosse um tempo em que as mulheres não tinham a liberdade de expressão como nos dias de hoje. Mas aquilo poderia travar o coração de Sara, mas ela não deixou que isso acontecesse em sua vida. Foi uma tempestade, mas foi vencida. Em nome de Jesus. A tempestade vindo, seja qual for a origem da tempestade, até mesmo tempestade causada por você, creia que Deus pode trazer um renovo e tornar tudo novo. E aquilo que parecia estar sendo edificado sobre a areia, agora passar a ser edificado sobre a rocha. Eu quero também falar de tempestade na vida de um homem muito sábio, Salomão. Salomão recebeu sabedoria da parte do Senhor. Só que o temor do Senhor é o princípio, a base, o alicerce, a rocha da sabedoria. E quando Salomão foi deixando a sabedoria de lado e começou a se inclinar para os prazeres da carne, ele foi trazendo tempestade sobre si. A palavra do Senhor nos diz lá em 1 Reis 11, no versículo 3, que Salomão, ele teve 700 mulheres princesas e 300 concubinas, 1000 mulheres. Como aquele homem encontrava tempo para tanta mulher, gente? Ele foi deixando a sabedoria do Senhor e foi se entregando aos prazeres da carne. Isso era trazer tempestade. Isso era sair da firmeza da rocha e ficar sobre areia, e areia movediça. Tempestade. Lembra que no início eu falei que Deus tirou uma costela de Adão e formou a mulher daquela costela, abrindo um acesso, um caminho para uma mulher atingir o coração de Adão. No caso de Salomão, era tanta mulher que parecia que o próprio Salomão tinha tirado uma costela, 2 costelas, 3 costelas. Ele tirou mais costela do que ele tinha. 700 mulheres princesas e 300 concubinas. Ele ficou descostelado, seu coração ficou vulnerável. E ele perdeu a proteção que tinha. Ele ficou exposto. Tempestade, perdeu o equilíbrio. É interessante que lá em Eclesiastes 7, 28, está escrito: causa que a minha alma ainda busca, mas não a achei. Um homem entre 1000, eu achei. Mas uma mulher entre todas estas, eu não achei. Essa
fala é atribuída a Salomão. Está lá em Eclesiastes 7:28. Ele teve tantas mulheres, mas que ele pudesse confiar nenhuma. Ele relata que pôde confiar em um homem, bem provavelmente em seu pai, Davi. Mas ele buscou tantas mulheres, se afastou da presença de Deus e, na realidade, tinha tantas, mas não tinha nenhuma. Agora, quem tem uma amada, é aquela que representa a costela, que depois tem acesso ao coração, esse tem tudo. Isso é bênção. Pega essa palavra aí. Isso é bênção para você, para a relação familiar, para a relação do casal. Isso é bênção. E a palavra do Senhor nos alerta. 1 Coríntios 6:18-20. Preste bem atenção nisso. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Não traga tempestade sobre si. Não traga tempestade sobre a sua casa, sobre a sua família. Minha família edificada na rocha vence a tempestade. Agora, dentro desse passeio, através da Bíblia, falando de tempestades na vida de personagens da Bíblia, eu quero falar de José. José que passou por tanta tempestade na relação dele com os irmãos, foi vendido, né, como escravo, depois levado ao Egito, ali quando tudo parecia que ia agora dar certo, ele na casa de Potifar, né, tendo ali uma consideração. De repente ele começa a perceber que a mulher de Potifar começa a vir para cima dele cheia de potifaria. E aí um dia ela, né, segura ali a roupa dele, vem José, e ele, né, sai, não, eu não vou fazer isso contra Deus e nem contra aqui o meu patrão aqui, não vou fazer um negócio desse. E ele sai correndo, larga a capa na mão da mulher de Potifar. Ele tinha que tomar um cuidado, né? Não vai ficar nem com a minha capa e puxar e sair correndo. Mas acabou que a capa ficou na mão dela. E aí ela usa aquilo como prova de que José havia tentado contra ela, né? Então ela, né, depois fala para o seu marido: olha o que esse rapaz tentou fazer comigo, a prova está aqui, a roupa, uma prova entre aspas. E José foi acusado de tentativa de estupro. Coisa bem grave mesmo. E foi parar na prisão. Olha só que tempestade, sendo acusado de algo que ele não cometera. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, você que passa ou já passou por tempestades que você não causou e você sendo acusado de coisas que você não fez. Fica firme na presença do Senhor, porque Ele é poderoso para reverter essa situação, para cessar a tempestade, e enquanto a tempestade não cessa, em nome de Jesus,
permaneça edificado sobre a rocha. Sobre a rocha. Quero falar agora, nesse nosso passeio pelas personagens da Bíblia que passaram por tempestades, quero falar da vida de Jacó. Jacó cheio de sonho. Ele se apaixona por Raquel e pensando, né, vou casar com Raquel, vou ter muitos filhos, vai ser uma bênção. Mas quando ele esperava tudo certo, né, com seu futuro sogro Labão, né, que ia casar com Raquel, feliz da vida, cheio de sonhos, o futuro sogro chega para ele, olha, na realidade, o costume aqui é que o casamento tem que ser com a mais velha, com Lia. E aí, isso e depois da noite de núpcias, né? Naquela época, a noite de núpcias era um pouco mais misteriosa, né? E quando ela tira o véu do rosto, aí Jacó viu que, poxa, é Lia, não é Raquel. Meu sogro me enganou. E aí ele teve que trabalhar mais 7 anos, né, para poder casar com Raquel, ainda segundo a tradição daquela época e daquela cultura. E ele depois consegue casar com a sua amada, Raquel. Mas se dependesse dos sonhos de José, ele teria uma única esposa, Raquel, com quem ele teve José. José seria o primogênito. Só que ele antes precisou casar com Lia, em algumas versões chamada de Léa. E ali ele teve filhos, né, e o José, o filho de Raquel, não foi o primogênito. Depois, Raquel morre durante o parto do segundo filho dela com Jacó, o Benjamim. E aí, imagine no coração de Jacó. Eu queria, na realidade, meus sonhos, o sonho da minha juventude era eu casar com Raquel, ter muitos filhos com ela, mas eu fui enganado pelo meu sogro, veio essa tempestade no meu coração, acabou que depois, no segundo filho de Raquel comigo, ela veio a falecer. Existem tempestades na vida que envolvem a morte também, né? Isso fere o coração. Nos sonhos de Jacó, José seria o primogênito. E o primogênito tinha direito à porção dobrada em relação aos demais irmãos. Mas agora José não era mais o primogênito. E depois de várias tempestades, né, José indo para o Egito, ali Deus, depois de muitas lutas, honrando José tornando-se primeiro-ministro do Egito, e Jacó que pensou que seu filho José tinha morrido, né, os demais filhos, os filhos mais velhos, contaram uma história, né, uma fake news para o seu pai Jacó, e quando já não havia mais esperança, né, no coração de Jacó, porque ele pensou, morreu Raquel, morreu José, meus sonhos se acabaram. Agora ele recebe a notícia de que o seu filho José, ele é o primeiro-ministro do Egito, e que iria receber a família, abrigar a família, livrando a família da fome. Então, quando Jacó vê José, ele lembra, puxa vida, nos meus sonhos, esse meu filho seria o primogênito, ele teria a bênção da primogenitura, ele teria a porção dobrada das bênçãos, tanto materiais, que José nem precisava tanto, que José agora já era
ricaço lá no Egito, mas também das bênçãos espirituais. E aí, agora, quando Jacó revê o seu filho José no Egito, ele conhece os seus netos, os filhos de José, Efraim e Manassés. E está registrado lá em Gênesis 48, no versículo 5. Jacó, ele fala assim para José: agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rúben e Simeão. Então, assim como Rúben e Simeão, os irmãos mais velhos de José, agora Jacó iria colocar aqueles 2 meninos, Efraim e Manassés, seus netos, os filhos de José, no mesmo nível dos demais filhos que Jacó teve. Então, em Efraim e Manassés, cada um recebeu uma porção na herança. E somados, ficou porção dobrada. Então, José, que era o sonhado filho primogênito, mas que devido às tempestades acabou não sendo primogênito, José acabou, através de Efraim e Manassés, ganhando a porção dobrada da bênção de Jacó. Olha que coisa linda. Então, mesmo quando parece que, olha, os sonhos já acabaram, a morte levou fora os meus sonhos, permanece aí na presença do Senhor, porque Deus ressuscita sonhos. Aleluia. Deus traz a bênção sobre a família. E através de Efraim e Manassés, José ficou com porção dobrada, porção da primogenitura. Essa bênção é para inspirar o povo de Deus. É para te inspirar, para me inspirar, para inspirar as famílias a serem edificadas na rocha. Apesar das tempestades que acontecem, a gente ficar ali na presença do Senhor. Eu quero concluir essa mensagem com um texto que se encontra lá em Lucas 6, de 46 a 48. Lucas 6, de 46 até 48. Está escrito assim: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Essa é a palavra de Jesus. Tem gente que fala, Senhor, Senhor, mas não faz o que o Senhor diz. E continuando, qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Então, minha família edificada na rocha implica em sermos ouvintes e praticantes da palavra do Senhor. Não basta ouvirmos. Precisamos praticar, precisamos agir para edificar a família sobre a rocha. É preciso cavar. É preciso ter profundidade até chegar à rocha. Há pessoas que querem edificar a sua casa, a sua família, sobre a areia. Ah, está aqui o terreno, eu vou edificar, vai ser aqui assim mesmo. Aí vem a tempestade, vem as chuvas e a água leva tudo, leva tudo. Agora, quando a pessoa busca profundidade
no seu relacionamento com Deus. Ela cava até chegar na rocha, e ali ela lança os alicerces, e ali ela edifica a sua família sobre a rocha. As tempestades podem vir, mas a vitória é certa. Edifique sobre a rocha. Isso é vitória para a sua família. Não importa como a tempestade se formou. Não importa se você nem sabe como a tempestade se formou. Não importa se a tempestade ela veio por um erro seu. O que importa é que agora é tempo de agir. Senhor, eu vou buscar profundidade no meu relacionamento contigo. Eu não vou ficar na superficialidade da construção sobre a areia. Não, eu vou me aprofundar e vou lançar os alicerces sobre a rocha que é Cristo Jesus. Faz assim. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E o mais, ele sim fará. Eu vou orar agora. Você quer orar junto comigo? Vamos falar com Deus e nessa oração, faça um propósito com o Senhor. Senhor, eu tenho visto tempestades. Eu tenho visto tempestades. Mas eu vou ver a tua glória. Porque eu vou me aprofundar no meu relacionamento contigo. A minha família vai se aprofundar no relacionamento contigo. E nós vamos vencer toda a tempestade que vier a se abater sobre nós. Falemos com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, contempla as famílias assoladas por tempestades, por situações que são causa de travar até mesmo o coração. Olha, Senhor, as situações em que os sonhos parecem terem morrido, Senhor. Senhor, ressuscita os sonhos para a tua glória. Ressuscita os sonhos. Pai, para a tua glória. Que na profundidade da relação dos teus filhos e filhas contigo esteja a firmeza, a solidez de uma casa, uma família edificada sobre a rocha, que é o teu Filho Jesus, ó Pai. Ó Senhor, tu és poderoso para fazer cessar a tempestade. Mas o Senhor também é poderoso para, em meio à tempestade, manter os seus filhos e filhas inabaláveis, com profundidade espiritual, firmes, edificados na rocha. Faz assim, Senhor, para que enquanto a tempestade não passa, a nossa ligação contigo seja firme em Cristo Jesus. Abençoa, Senhor, os lares, os casais, a relação entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre irmãos. Cura, Senhor. Traz disposição para cavar através do perdão, Senhor. Através do perdão, de modo a que haja renovação, de modo a que haja paz, de modo a que haja reconciliação, de modo a que haja, oh meu Deus, firmeza na rocha. Seja essa bênção, Senhor, sobre o meu irmão, a minha irmã, que me ouvem, que me veem nesse momento de ministração da tua palavra. Faz assim, eu te peço, Senhor. Abençoa
Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Fica com essa bênção. O Senhor é bom. Edifica a sua família na rocha. Tem vitória para você. Deus abençoe, povo de Deus.